Que bom que estamos aqui novamente. Com muito carinho que preparei esta palestra de hoje para que nós possamos aqui entender um pouco melhor do Evangelho de Jesus. À medida que nós vamos caminhando nos estudos do Evangelho de Jesus, nós vamos tendo uma percepção maior do que vem a ser o Evangelho de Jesus. Nós deixamos de pensar que o Evangelho de Jesus é uma simples religião, mais uma, não é. O Evangelho de Jesus é um conteúdo tão vasto que passaremos muitas e muitas encarnações estudando este Evangelho. E à medida que nós vamos passando e vamos estudando, nossa capacidade de compreensão vai cada vez mais ampliando. E é isto que eu convido a todos, para que não deixem nenhum dia de vossas vidas de ler uma página do Evangelho de Jesus. Então o título é Paciência. E a paciência, muitas vezes nós não estudamos. Difícil a paciência? É difícil. Não é só para você, é para todos nós. E alguém pode estar pensando, mas o que a Terra tem a ver com a paciência? Não é? Porque nós colocamos sempre alguma figura relacionada com o tema. E a Terra tem tudo a ver com a paciência. Essa fotografia maravilhosa da Terra, onde ela está iluminada de um lado, porque é noite, e do outro está iluminando o Sol. E por que está relacionado a paciência com a Terra? Nossa paciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Então, quando nós estamos impacientes, há um desequilíbrio dos processos internos e externos dentro de nós. Mas por quê? Porque nós somos parte da natureza. Quando falamos isto, todos concordam. Mas, quando que nós vamos perceber que nós somos parte integrantes e vivermos como parte integrante da natureza? Porque muitas vezes nós vivemos como que isolados, não é? E até o nosso egoísmo deixa com que nós passamos a perceber que a natureza é como se fosse uma propriedade nossa, não é? Os rios, as matas, sem perceber que nós somos mais um integrante da natureza, assim como os animais e todos que fazem parte da natureza. E por que há o desequilíbrio? Porque nós somos natureza. Vejamos, atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Então, quando nós temos atitudes pacienciosas, nós mudamos o nosso modo de ver as coisas. Mas nós temos que estar ao lado da natureza. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Isto também é muito interessante, porque quando nós impacientamos, nós desequilibramos e nós não enxergamos absolutamente nada. E o problema está ali. Por isso que vem uma pessoa de fora e enxerga ali o fio da meada, não é? Ele chega e descobre. E para ele é simples resolver. Por quê?
porque ele não está desequilibrado. Então, todo o conteúdo está na semente da solução no problema, não está fora. Mas como nós estamos desequilibrados, nós não achamos. Então o planeta Terra não só é nossa casa, como é nossa origem. É nossa origem. Vejamos, a idade da Terra tem em torno de 5 bilhões de anos. Isto os cientistas dizem e o Espiritismo também concorda com esta colocação. Então foram 5 bilhões de anos que a Terra veio se transformando. No começo era uma nebulosa que foi se juntando. E naturalmente a espiritualidade superior foi ajudando nesta união de partículas. Aliás, dizem os mentores que Jesus participou da criação da Terra. Veja a envergadura de Jesus. Então foi se formando a Terra nesses 5 bilhões de anos que se passaram. Até que começou a formar uma bola de fogo. E dessa bola de fogo foi transformando, começou esfriando e começou então a formar os mares. E não se sabe quando que, através das águas, começaram a aparecer as vidas dentro do mar. Então o ser vivo começou no mar. O nosso corpo físico, ele é completamente da natureza. O que nós comemos vem da onde? Da terra, do sol, do ar que nós respiramos. Então o nosso corpo físico, ele é completamente da natureza. Se acabar com o ar, nós morremos. Se acabar com o som, nós morremos. E se a terra não produzir, nós morremos. Então, este corpo físico que nós temos, que veio, não nesse todo o período da Terra, de 5 bilhões, mas que veio através da vida que começou no mar, veio melhorando à medida que foi passando o tempo. Desde os homens das cavernas, até nós chegarmos hoje. Então nós viemos melhorando até chegar aqui. E se nós analisarmos o corpo físico, se nós pegarmos uma pessoa de 100 quilos, se ela falecer e se for cremada, 75% é água que vai evaporar. E a água é o quê? Natureza. E 25%, que seriam 25 quilos, então de material sólido, vai voltar para a terra, como diz a passagem de Jesus. Então, ao pó voltará. Somos natureza. O corpo espiritual nosso, ele vem aqui da terra. Nós criamos esse corpo espiritual na terra também. E a maioria de nós somos nativos da terra. Raras exceções é que não são da terra. Então nós somos herdeiros da terra. E é isto que nós temos que perceber. São inúmeras encarnações que nós viemos até chegar hoje, vivendo na terra, nos alimentando da terra. Daí, ter dito anteriormente, que se nós não mantivermos um equilíbrio com a natureza, nós vamos nos desequilibrar. E vejam que a Terra demorou então 5 bilhões de anos
para chegar onde chegou. E muitos de nós, às vezes, nos impacientamos por pequenas coisas e queremos aquilo para hoje. Hoje. Nós não temos uma paciência sequer para fazer com que o tempo faça por nós, para que nós possamos elaborar nada. Nós estamos vivendo num momento em que tudo é para ontem. É como se nós fôssemos morrer amanhã. Tem que fazer tudo hoje. E por isso nos desequilibramos. Então a ligação do homem com a natureza é fundamental. É nós aprendermos com a natureza. Lembro de Duray de Chibli, nosso querido amigo e mestre, que dizia que a natureza não dá saltos. E não dá mesmo. Por que não dá saltos? Porque ela vem caminhando esses 5 bilhões de anos e fazendo sempre. Fazendo sempre. A gente olha a natureza, está parada a natureza. Às vezes achamos que a natureza se movimenta quando vem os raios, os trovões. Nada disto. O sol nasce, não é? O vento vem, a planta germina, os pássaros se procriam, independente de qualquer coisa. E ela está se movimentando, está se refazendo, até das coisas ruins que nós fazemos. Então a paciência que nós temos que aprender é com a natureza. Aqui uma outra fotografia, tirada de satélite, dessa maravilha que é o nosso planeta. Então é preciso que nós adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. O segredo da natureza é a paciência. Aqui uma outra foto, em que foi tirada à noite naturalmente, e onde aparecem as luzes, são nos países mais povoados. A capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Então pensemos nisto, que deve haver constância e perseverança em tudo que nós fazemos. Vocês já experimentaram ir matricular num curso de inglês? No curso de inglês que vocês vão aprender num mês para viajar? E há cursos que prometem isto, não promete? E você aprende absolutamente nada. Você não vai aprender. Por quê? Porque tem que ter constância. É necessário que você faça todos os dias, para que você aprenda. Para que você possa se esmerar numa profissão qualquer, é necessário muito trabalho, é necessário muita constância, muita fé, muita perseverança. Tem pessoas que começam alguma coisa para ser feita e logo ela larga aquilo. Ah, isso está muito difícil. Não tem nada fácil. Agora, tudo é possível. Vai depender de você, na sua constância. Então, como eu disse, a natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. A questão da lagarta é muito interessante, porque tem uma história a respeito da borboleta. Porque alguém, ao ver a lagarta formando aquele casulo, e passando ali aquele tempo todo, para que depois se tornasse uma borboleta, alguém resolveu ajudar a borboleta. Foi lá e cortou o casulo, para que ela então saísse mais rápido. E o que sucedeu? A borboleta não voou. Então, o que sucede? Sucede isso nas nossas vidas.
Porque nós queremos ter pressa, nós queremos a coisa para hoje, então vamos fazer depressa. E o que sucede? A borboleta não voa. É isto que sucede. Então não queiramos mudar o ritmo da vida, porque o ritmo da vida é este. E nós temos que sempre estar perseverantes. A paciência, aqui é muito importante isto. Porque quando se fala em paciência, há quem acredite que é passividade, estagnação, ociosidade e paralisação. Paciência não é isto. O interessante é que o autor, Hamed, colocou todos os sinônimos possíveis para que nós possamos entender o que não é. Porque nós acreditamos, como disse antes, que a natureza está parada. E aí a gente acha que ela é passiva, ou seja, ela é omissa. Ela está estagnada, está parada, está ociosa, não é? E não é nada disto. Antes de tudo, é um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Então, todo trabalho que deve ser executado dentro desta pauta, com amor, com carinho, dar o melhor de si. Você tem que dar o melhor de você. Não pode fazer mais ou menos. Como diria nosso amigo Durante, mais ou menos aqui, mais ou menos ali, e aí a vida vira mais ou menos, não é? Nós temos que dar o melhor de nós. Porque se nós errarmos, nós temos o direito de ter errado. Porque nós demos o melhor. Agora, se fizer mais ou menos, o erro, ele é fatal. E aí você vai ter que arcar com o erro. A paciência permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Então, a paciência, quando você começa a trabalhar na sua cabeça, você vai tendo uma lucidez para você se abdicar de alguma coisa. Ou de você continuar, que você possa perseverar. Durante o dia a dia, é a lucidez que você diz, não, eu vou continuar porque eu estou vendo a luz no fim do túnel. Ou então eu vou parar, porque realmente está se mostrando que não devo continuar, não é? Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Isso é muito interessante, porque Kardec colocou isso também. Que os espíritos superiores, eles nos dão aquilo que nós podemos compreender. Ele não nos joga tudo de uma vez. Razão pela qual Jesus não falou em reencarnação naquela época. Porque se ele tivesse falado, era o caos, não é? Acredito que nós ficaríamos doidos naquela época. Porque ele veio trazer o amor. E já foi muito. Porque até hoje estamos estudando para aprender o que é o amor. Então, falar em reencarnação naquela época realmente não procedia. Eles reconhecem que cada coisa se deve dar o devido tempo e que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou não entendido. E é exatamente isto. Porque quando você vai ensinar alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, uma criança, você vai ensinar uma coisa para ela que não está na época dela aprender. Suponhamos que esteja mais na frente. O que vai acontecer? Ela pode não entender e muito mais, ela pode fazer uma visão equivocada e ter aquilo como uma verdade. Por isto que diz
no Evangelho, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa a seu tempo. Não é assim? A criança, primeiro, o recém-nascido, ele não toma o colostro, e ali se fortalece, para depois vir o leite, não é? Aí vem a papinha, e assim por diante. Não é assim? Porque se você colocar alguma coisa sólida para a criança, ela vai tentar comer, não vai? Mas ela vai engasgar e vai morrer, porque não está na hora. Assim são as coisas, os ensinamentos. Então veja que maravilha é a nossa natureza. Porque quando nós chegamos na frente do mar, nós nos sentimos bem, nos sentimos? É como se nós estivéssemos voltando para casa, não é assim? Porque de lá saímos, não é? Então, assim é a natureza, essa coisa maravilhosa. Olha o fundo do mar. Quantas espécies tem ali? Então nós somos aquilo, nós fazemos parte daquilo. A Vitória Régia, da Amazônia, os pássaros do Brasil. E a paciência também foi colocada por Joana de Ângeles no seu livro Episódios Diários. Então, como nós vamos ter paciência? Joana de Ângeles nos recomenda que nós temos que preparar para o novo dia. Então, ao acordar, nós temos que ler uma página de um livro, seja do Novo Testamento, seja um livro Pão Nosso, ou Palavras de Vida Eterna, ou outro livro. Porque quando nós lemos uma página, nós vamos meditar sobre o otimismo e o consolo recebido. Porque a página evangélica vem com esse objetivo. Então, sigamos esse roteiro. Porque você tem que se preparar para sair de casa. Porque se você não se preparar, alguém vai te programar lá de fora. Então, você medita sobre o otimismo e o consolo recebido. E você faz também uma prece, aurindo o amor de Deus. Então, você leu a página, você medita sobre o conteúdo, não precisa ser uma página grande, é 5 minutos. E você então aure este amor de Deus. Porque você é uma criatura, filha de Deus. Então você se fortalece, você agradece mais um dia na sua vida, porque talvez amanhã você não terá esse dia. Então agradeça mais um dia na sua vida. E aí, com esta energia, você está pronto para o novo dia, equipado com terapia preventiva. O que é a terapia preventiva que Joana de Ângeles diz? Você está programado, você se autoprogramou como criatura de Deus. Então você está pronto para as adversidades que virão. Porque virão, não como castigo de Deus, mas sim como oportunidade de crescimento. Então, com amor, estás preparado para dialogar com seus semelhantes que encontrar pelo caminho. Então você já tem amor para dar. Só que você tem um primeiro desafio. Você acordou e acontece um incidente doméstico que lhe envolve emocionalmente. Então você saiu da cama, fez tudo isso, mas aí você encontra com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, e você tem um incidente doméstico, que você se envolve emocionalmente. Mas você tem que se manter firme. Por quê? Porque você está acostumado, não é, a discutir logo de manhã. Não é assim? E você tem a impressão que todo o planejamento que você fez ali, minutos atrás, se desfez. Só que você tem o direito de escolha. Quando você acabou de se preparar, chegou e teve ali o primeiro desafio, que é no seu lar,
Você tem o direito de escolha. De ficar calado ou também de falar alto. Naturalmente, ficar calado é muito melhor, principalmente quando você não tem o que dizer de melhor. Aliás, em situações extremas, melhor ficar calado, com certeza. Então, silencie e não entre no antigo hábito de discussão e mantenha o autocontrole. O antigo hábito de discussão que é realmente, que sempre acontece no lar. Porque se um não ficar calado, não acaba a discussão. Então, você tem que se preparar. Por que você tem que fazer isso? Porque, infelizmente, nós temos muitos desencarnados que não aparecem para nós visivelmente, mas estão nos nossos lares. E muitas vezes para criar ali a celeuma realmente entre nós. Então tenhamos muito cuidado. E oração sempre no lar, fazendo culto no lar, para que vocês tenham no seu lar uma preparação e um amparo da espiritualidade. E você que deseja mudar, dê o exemplo para quem deseja lhe seguir. Isso é muito importante. Porque quando você começa a mudar, a pessoa vai perceber que você está mudando. O segundo desafio é o trânsito. Ao sair do lar para o trabalho, o transporte público está cheio e as ruas congestionadas. E aí é que ocorre. Se você não se programou, alguém vai te programar lá na rua. Também. Não é? Quando você vê aquele carro apressado, passa buzinando para você e você nem sabe o que você fez. Mas ele saiu com um problema da casa dele, com pressa. E ele quer colocar a culpa em alguém, não é? E você é a vítima. Não é assim? Então nós temos o transporte público e quem está de carro também está congestionado. E o que ocorre? Pessoas rudes, multidão apressada, violência pela disputa de lugares. Não é? A disputa de lugares. É como se fosse uma selva. E aí você tem que estar equilibrado. Para que você não caia na disputa por lugares. Porque se você cair na disputa, você vai gritar, você vai xingar, vai bater o carro, não é? Ou então vai discutir com quem está ao lado no ônibus com você. Não é assim? E o seu dia acabou. Não é assim? Se faz sol ou chuva, produz mal-estar em geral. Então há pessoas que reclamam por qualquer coisa. Não entre nesta linha de raciocínio. Se está chovendo, puxa vida, mas está chovendo. Se está fazendo sol, mas que sol quente. Então não vamos reclamar de nada. Muito pelo contrário, vamos agradecer. Os raios, que muitas vezes causam morte, eles vêm para queimar os miasmas negativos que estão na crosta terrestre. E esses miasmas, quem criou? Nós criamos. Com todas as palavras negativas que nós proferimos durante os dias. Por isso que quando vem a tempestade, depois acaba, nós sentimos o ar limpo. É exatamente isso que aconteceu. E tem pessoas atrasadas. Então levantou tarde e tentam chegar no horário. E aí é aquela luta, né? Então acaba disputando mais os seus lugares. O que você tem? Mantenha a calma. E você se propõe amanhã sair mais cedo da sua casa. Porque nós temos um hábito de achar que nós vamos sair de casa e tudo vai estar ali disponível para nós. Não vai haver congestionamento, não é? Nós achamos que tudo está livre para nós. O terceiro desafio é o trabalho. Então nós saímos do lar, tivemos o primeiro, né, no trânsito do segundo, e agora nós chegamos ao trabalho.
Ao chegar, procure um lugar para fazer uma mentalização, lembrando que não deves trazer aborrecimentos de fora para seu trabalho. Isto é de fundamental importância. Por isso, faça essa mentalização e crie ali um ambiente para que você possa trabalhar. Porque aquela pessoa que você vai atender não tem nada a ver com o seu problema, tem? Não tem. Ele quer ser bem atendido. Assim como você também quer ser bem atendido, não quer? Então você tem que atender bem aquela criatura. Busque lembrar do porquê escolheu essa atividade e se alegre, ficando motivado para atender a todos com alegria. Então, no trabalho, você tem que trabalhar com amor, porque você quer, porque você gosta, não é pelo dinheiro. Por isso que quando pessoas estão buscando uma profissão mais rentável possível, elas estão completamente equivocadas. Completamente equivocadas. É como no passado, que o pai queria ter um filho ou uma filha médica, não é? E assim, fazia questão, mas não sabia se a pessoa queria ser médica ou engenheiro ou coisa parecida, não é? O lembrete fraterno. Todos os movimentos intempestivos, todo ato violento, toda atitude colérica, são oriundos da susceptibilidade do nosso ego exagerado. Então nós temos duas coisas importantes, o nosso ego e nosso self. O ego é aquilo que nós trazemos das vidas passadas. Do ego veio o egoísmo e veio o egocentrismo. O egoísmo é nós acharmos que é tudo para nós. E o egocentrismo é nós acharmos que tudo tem que girar em torno de nós. Quando nós passamos ao self, ao eu, que nós passamos a fazer nossa reforma íntima, a pensar em nós como espíritos eternos e no outro também como um irmão, ao invés de nós acharmos que não é tudo para nós, nós temos que saber que o outro também tem direito. Ao invés de nós acharmos que nós somos o centro, nós temos que achar que nós também temos que dividir com os outros. Aí começa exatamente nós fazermos o que a natureza nos ajuda a perceber. Que todos nós somos parte, não é? A paciência transmitida pela calma e a serenidade de ânimo em todas as emergências e conjecturas difíceis da vida, só podem ser conservadas mediante a fortaleza e humildade de espírito. Então, daí vem a humildade. A humildade está junto com a paciência. Porque a humildade é saber quem se é, nem mais nem menos. Porque a humildade nos leva a perceber que nós somos filhos de Deus. Nós somos criados da mesma forma. Não tem ninguém melhor. Não existe anjo criado por Deus. Tem anjo que chegou ao patamar de anjo pelo seu próprio esforço. Não é? Então, que nós tenhamos paciência. Que vocês possam buscar a paciência como modelo de vivência. Buscar sempre o self, o eu interior, para que vocês possam trabalhar, resolver os problemas da vida com paciência, porque com truculência nada se resolve. Eu convido a todos para que possam assistir os vídeos da segunda parte e agradeço imensamente por vocês terem me ouvido.